achei ótimo que você já introduziu ali que marketing, eu não estava sabendo disso, assim, você foi pro marketing, transitou ali. Foi esse, então, o seu primeiro contato, talvez, com essa área mais de comunicação e que talvez tenha aberto seus olhos para, posso produzir conteúdo sobre o que eu mais gosto? Sim. Na verdade, assim, durante aí a minha adolescência, eu fiz um curso de ator, né? Eu fiz a escola de atores Wolf Maia, não terminei o curso, eu tive que parar porque na época eu fazia uma escola que era muito puxada e aí naquela dúvida, né? Infelizmente o campo da arte ele é um pouco mais incerto e a gente acaba sendo direcionado para o que é mais, né, tradicional de ser feito. Então, e aí, faço a faculdade? Não faço? E não dava para lidar com as duas coisas ao mesmo tempo, tranquei o curso e acabei indo para engenharia civil. Então, lá eu já tinha mais um pouco desse contato e eu fazia na época, né, comerciais, fazia algumas coisas de aparições aí em televisão. Mas foi um contato inicial, né? E ao longo dessa trajetória, quando eu acabei fazendo a engenharia civil, eu trabalhava na época com obras de infraestrutura dentro de uma empresa que tinha um seríssimo problema com comunicação e com treinamento de pessoal. E aí eu comecei a trabalhar com liderança nessa área e eu fui fazer uma pós-graduação, senti essa necessidade na área de liderança e inovação. Então, o pezinho da inovação já estava ali, a comunicação já era um negócio que me aguçava, que eu tinha uma certa predisposição, uma facilidade. Sim. Então, me direcionei para esse segmento e por conta disso, por conta da pandemia, na verdade, eu comecei a estudar marketing por conta. Marketing, mídias sociais, posicionamento, desenvolvimento de branding e prestava consultorias na área, porque eu gostava, achava uma coisa super interessante. E eu acabei tendo uns resultados super legais, assim, de posicionamento, principalmente na área de mídias, que foram relevantes para as marcas que eu trabalhei. E aí, dentro desse segmento, eu acabei indo para o Canadá e trabalhar nessa empresa, uma multinacional, né, na área de produtos infantis, dentro do hub deles de social media, né, para fazer esse management, né, essa direção aí de informações e de novos projetos que estavam por vir. E aí, recentemente, quando eu voltei para o Brasil, foi quando eu tive essa sacada de, beleza, vamos conectar as pontas, vamos fazer esse negócio acontecer dentro do que eu já conheço, mas com algum tópico e tema que eu possa explorar, que eu percebo e visualizo que tem um espaço no Brasil e que ainda não é valorizado do ponto de vista de não ter criadores nesse segmento. E eu acabei me direcionando para esse âmbito por conta de um gosto e juntando também com a questão mais estratégica de ter um espaço para isso naquele momento. Entendi. E você foi com uma certeza ou em algum momento você ficou receoso de será que o público vai entender? Será que vai ter público? Será que vai ter nicho? Como é que foi o processo de você entender que, ok, eu vou falar sobre inovação, eu vou falar sobre novidades no geral, dentro da tecnologia ou fora da tecnologia, e será que vão embarcar nessa comigo? E aí você piscou o olho e embarcaram, e estão embarcando e continuam embarcando. E como é que a cabeça funciona nesse momento? Eu sempre percebi, né, que tinham várias trends que mostravam, por exemplo, produtos chineses. Sabe aquelas... Você já deve ter se deparado com um vídeo de uma cama que, na verdade, é um sofá. Você puxa uma parada e aí vem um porta-copo e você conecta o seu celular e aí tem uma Alexa. Enfim, umas coisas bem fora da caixa. Ativou a Alexa da casa das pessoas falando. Pois é. Aí tem algum sistema fora da caixa, assim, e aquele vídeo, sei lá, sua mãe, seu tio já mostrou e falou, nossa, olha que coisa bizarra. E eu comecei a perceber que já existia dentro do mercado algumas possibilidades, tanto de fora do Brasil, quanto até produtos nacionais, e aí envolve produtos, projetos, ações, enfim, várias outras alçadas, que realmente faziam uma transformação nesse segmento de inovação e de tecnologia e que não eram faladas. E com base nesse lado, vendo que as pessoas costumavam falar, isso dava uma certa visibilidade para esse tipo de coisa, meio projeto e ideia fora da caixinha, eu falei, poxa, eu acho que tem sentido. E aí o que eu tinha em mente era justamente o entrave da comunicação, como que você comunica isso de uma forma simples. Porque hoje a gente já tem, né, portais de tecnologia, vários caminhos que as pessoas que acabam estando lá são as pessoas que são especialistas naquele assunto, estão buscando por um aperfeiçoamento. Qual que é a diferença da abordagem que eu vim propor, né? É justamente integrar, levar para o mainstream. O mainstream, ele muitas vezes não sabe o que é ChatGPT, ele não sabe como funciona uma inteligência artificial, ele não tem noção de como todas as informações são colocadas no IoT, Internet das Coisas. E como deixar isso de uma forma acessível? Então, comecei a pesquisar esses projetos brasileiros, vi que tinha muita coisa legal sendo feita, inclusive em universidades públicas, e que não tinham visibilidade.
Então juntou, elas não têm visibilidade, projetos de fora aí, coisas diferentes, eu vejo que as pessoas costumam gostar, tem uma dificuldade de se explicar com uma clareza, e eu posso, de repente, fechar essa lacuna, né? Vir para suprir essa demanda que eu já percebia de uma forma meio não direta. Incrível, incrível. Não, eu quero já entrar chocado. num assunto aqui. ChatGPT, inteligência artificial. Opiniões e, assim, o que você pode falar também? Porque eu acho que, assim, eu venho da comunicação, a gente tá vendo nessa semana, enquanto a gente tá gravando, por exemplo, né, no vários... Tem a greve dos roteiristas acontecendo lá em Hollywood, e a gente vem falando muito sobre essa questão do ChatGPT em vários, né, em vários trabalhos, e essa substituição, e o que almejam, etc. Então, se você pudesse falar um pouquinho pra gente também. A gente vai perder emprego? Resumindo. É isso. Olha, esses sistemas na cabeça que eu pensei que havia um sim agora que chegou até... Sim! Esses sistemas de inteligência artificial, eles não têm essa ideia de substituição. Por quê? Pensa comigo, né? O maior diferencial do ser humano, e uma das coisas que a gente tem, que é um potencial gigantesco, é a compilação de informações com uma característica que é o feeling. Qual que é o feeling? É aquela sensação de tudo que a gente já viveu, do que deu certo, o que não deu, e não necessariamente só pelo teórico. Às vezes o teórico é lindo, maravilhoso, e todos os dados que estão acumulados lá no nosso passado, eles fazem com que a gente tome uma decisão por um caminho. Mas vem lá o feeling e fala, não é bem por aí, talvez não seja a melhor escolha. Isso, o sistema de inteligência artificial, ele não tem. Então, o sistema do ChatGPT, ele se baseia em dados compilados ao longo de anos, né, históricos, e que ele analisa tendências, analisa o comportamento ali daquele certo tópico e assunto, e com aquilo ele vai te dar uma resposta para o que você pedir. Eu falo isso e costumo reforçar. Essas ferramentas, elas vêm para te complementar, para te potencializar. Então, eu estou sem insight, eu estou sem ideia de como ter uma solução criativa para algo que eu estou desenvolvendo, para um projeto. O ChatGPT pode ser um início, um pontapé inicial. Agora, quando a gente fala em substituição, robô substituindo, né? Aquela história que também perguntam bastante, será que os robôs vão substituir? E eu costumo responder da seguinte maneira, o robô, ele é o seu celular, ele é a sua geladeira, que está conectada com um pequeno sistema que identifica quando está mais frio ou quando está mais quente, e ele muda a temperatura. Todos esses sistemas, eles são robôs de tecnologias e de níveis de desenvolvimento diferentes. Ele já está presente nas nossas vidas. Sim. Ele já está nos dominando de uma certa forma. Porém, a gente tem e costuma associar o robô àquele humanoide, né? Aquela história de, será que vai vir uma característica parecida com a nossa e vai substituir o ser humano? Mas não é bem por aí. Você tem benefícios de ter essas inteligências, essas coisas novas que vão surgindo. Você tem malefícios, obviamente, porque para toda tecnologia vem uma brecha junto. Mas eu acho que essa compilação de prós e contras, ela acaba trazendo um potencial maior para o ser humano. E aí vem o lado positivo de você ter o auxílio de uma ferramenta como o ChatGPT. Gente, acho que basta mais as empresas entenderem, né? É isso mesmo, um auxílio, um adicional ali no trabalho, né? E não uma substituição, porque hoje eu vejo esse, por exemplo, até inteligência artificial, tem simulador de voz, emulador de voz, que é uma coisa que eu fico muito chocado, de músicas sendo cantadas por outros artistas feitas numa... Não, e os vídeos agora? Eu tô chocado, eu vi um menino se tornando Justin Bieber, do nada. Eu fiquei muito chocada, eu botei no Twitter. Boa sorte pra gente nas próximas eleições, porque assim, meu Deus do céu, o que vai acontecer num vídeo desse?